palavra de Deus. Trouxe, mas nós vamos ler muitas palavras hoje. Te prepara, você veio aqui para aprender, quem veio aqui para aprender? Você vai sair daqui cheio, amém? Vamos fechar os nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir para que Ele fale conosco através da palavra dEle, que seja uma bênção em nome de Jesus. A gente nasceu para vencer. Então, meu Deus, vem através da Tua palavra, Senhor, hoje. Vem com o Teu poder, Senhor. Abre os nossos olhos, ouvidos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir, meu Deus, tudo aquilo que a gente precisa aprender para vivermos no centro da Tua vontade. É isso que nós te pedimos e já lhe agradecemos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. E esse Conquistando Impossível, ele tem um objetivo, né? Todo conquistando existe um objetivo. E o objetivo desse Conquistando Impossível pela fé é a gente conquistar uma mentalidade que agrada a Deus e que nos leva a sermos aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, amém? E a gente vai fazer isso em 2 passos nessa manhã. A gente vai fazer abandonando a mentalidade carnal e vamos conquistar a mentalidade espiritual, que é isso que Deus espera. Na palavra de Deus, fala assim, a palavra de Deus fala assim, preste muita atenção, porque está sendo slide aqui. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor nos recompensa de acordo com as nossas obras, mas as nossas obras dependem daquilo que tem no nosso coração e na nossa mente, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Você percebe que já é, acho que o terceiro ou quarto culto que Deus tem falado sobre mentalidade, cérebro, mente. Vocês perceberam isso? Por quê? Por que Deus está insistindo tanto? Poxa, pastora, Deus está falando a mesma coisa. Deus, Ele não vai investir pouco em você. Você investiu muito pela sua salvação. Então Ele não vai insistir pouco. Quando tem algo que você precisa aprender e ainda não aprendeu, Ele vai falar até você aprender. Ele investiu muito em você lá na cruz. O Senhor Jesus investiu na sua vida. Então, você precisa, de fato, não conseguiu, obreira? Não conseguiu, pode deixar quieto, não tem problema. A gente segue na fé, amém? Então, veja bem. Deus, não espere que Deus invista pouco no sentido de te ensinar, de querer que você conserte, porque Ele deixou muito lá na cruz. Então você já é valioso, você já está envolvido. Agora Ele vai lutar por você e vai querer te ensinar a alcançar os lindos sonhos dEle. E você vai fazer isso através da sua mente. Eu vou contar a história de um homem, eu ia mostrar aqui a foto dele, a história de um homem chamado Heath Ledger. Heath Ledger. Alguém já ouviu falar? Se ouviu, não fale. Alguém já ouviu? Quem já? Alguém? Bom, esse homem, eu queria mostrar a foto, né? Um homem que aparentemente um homem tranquilo, aparentemente, né, um homem calmo. Inclusive os amigos dele, né, diz muito isso, sobre essa tranquilidade, essa calma. E aí,
ele vivia desta forma, até que ele aceitou um papel, porque ele era ator. E, sendo ator, ele aceitou um papel específico para um filme. E então, ele seria o vilão desse filme. O que ele fez? Para mergulhar no personagem, ele simplesmente foi lá, falou, vou fazer uma atuação incrível. Ele se trancou no quarto de hotel por muitas semanas, ficando ele ali sozinho. E ali, ele criou um diário. Nesse quarto de hotel, ele criou um diário. E ele ia escrevendo, e ele pensava assim, frases perturbadoras. Ele pensava ali em frases perturbadoras que eram ditas por vilões. E ele anotava aquelas frases perturbadoras. E ali ele ficava na frente do espelho, fazendo gestos, gesticulando ali. Ele ensaiava risadas malignas ali na frente do espelho, né? Até parecia ali que era um surto, uma loucura. E ele ficou ali imerso naquele personagem. Era só um personagem, gente. Mas a mente humana, ela não entende isso. Ela acredita. Era só um personagem. Mas a mente humana acredita. Tudo que você imagina de forma repetida, tudo que você sente de forma intensa, tudo que, sabe, que você escreve, que você fala, que você respira, se funde à realidade. Você consegue entender? Se funde à realidade. E a sua mente, ela acredita. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Você tem dentro da sua cabeça uma mente que acredita até em mentiras. Ela acredita e faz realizar. Isso é muito perigoso. Foi assim que Riff deu a vida a um personagem que talvez vocês viram nas telas do cinema, chamado Coringa. Quem conhece o Batman? Quem lembra do Batman e o Cavaleiro das Trevas? Lembra? Né? O Batman ou o Cavaleiro das Trevas, né? E ele foi imerso, se imergiu ali para se preparar para esse filme. E aí, quando ele chega para fazer a gravação do filme, os demais atores, que são atores que já estão acostumados com o personagem, né? A gente faz teatro, né? Então a gente sabe, ali atrás a gente fala, ai meu Deus, vamos fazer um negócio agora assim? O Thiago fala, ai meu Deus, como que eu vou fazer agora? Aí ele vem aqui e fala, eu vou não sei o que, não sei o que. Mas tipo, ele está fazendo um personagem, ele sabe lá atrás que ele é ele. Só que quando ele chegou pro primeiro dia de gravação, e ali eles vestiram ele a caráter, eu vou mostrar aqui, mas o que aconteceu? Os atores ficaram assustados. E numa entrevista, aquele ator que faz o Alfred, né, o mordomo, ele falou que ele ficou assustado, que os atores ficaram assim, ó, assustados. A ponto que, tipo, teve ator que, tipo, teve tremedeira, assim, de olhar a transformação. Não entrou um ator para atuar. Entrou o vilão, o Coringa. E ali, né, ele não sabia que ele não estava só interpretando. Sem saber, ele não estava só interpretando, ele estava criando uma nova realidade que ia condenar a vida dele para sempre. Sabe qual foi o resultado dessa imersão? Ele foi o melhor Coringa que já existiu no
no quesito de entrar no personagem e atuar. Ele era o Coringa. A atuação digna do Oscar. Ele recebeu, inclusive, o Oscar. Só que o preço para brincar com a mente humana foi caro demais, gente. O preço foi ele ter morrido. Ele morreu. O Oscar que ele recebeu foi póstumo, depois dele ter falecido. Ele nunca teve esse Oscar. Que ele lutou tanto para ter. Que ele se emergiu para conseguir essa atuação digna de um Oscar. Ele nunca recebeu. Agora, para pensar. Quando eles encontraram ele morto, os familiares, né, inclusive a própria irmã, falou, não tem nada a ver com o filme, não. Isso que aconteceu, a morte dele, foi um acidente, não foi nada do personagem que ele incorporou, foi apenas um acidente. Mas foi feita a autópsia, e aí foi encontrado nele mais de 5 composições de remédios que eram para controlar a ansiedade, era para controlar a crise do pânico, remédios faixa preta para gente psicótica mesmo, sabe? Para tentar conter a loucura. No desespero de conter a loucura, ele tomou tanto remédio, a junção desse monte de remédio fez com que ele viesse a morrer. E os amigos mais próximos falavam que depois desse personagem já não tinha mais paz. Ele estava com a mente do personagem na mente dele. E na ânsia de querer fugir daquilo, ele tomou tanto remédio que ele morreu. E aí eu te falo, talvez eu te contando essa história, né? Você fala, pastora, mas por que você está me falando isso? Eu não estou treinando para ser o Coringa. Você não está treinando para ser o Coringa. Você não está treinando sua mente para isso. Mas será que você está treinando a sua mente para ser uma pessoa que é triste? Que só olha as coisas do lado negativo? Será que você está treinando a sua mente para ser uma pessoa que só reclama, que vive no piloto automático? Você está treinando a sua mente para quê? Você pode treinar a sua mente para diversas coisas. Você pode treinar a sua mente para duvidar de você mesmo. Você pode treinar a sua mente para deixar as culpas te travar e você não conseguir alcançar. Você pode treinar a sua mente dizendo que é impossível você mudar, que é teu jeito, que é teu temperamento, que não dá para você melhorar, não dá para você mudar. Você pode estar mandando essa mensagem. Eu sou assim, pastora, eu não mudo. Essa é a mensagem que talvez você está treinando a sua mente. Talvez você está ensaiando na sua vida como ser uma pessoa com autoestima baixa. Você está ensaiando, né, na sua vida como ser uma pessoa depressiva. Você está Você está ensaiando na sua mente e acreditando cada dia mais nas mentiras, que não é verdade. Mas o que a sua mente está absorvendo como verdade? Quais mentiras? Pergunta para você. Quais mentiras que a sua mente está absorvendo como verdade? Que você não é capaz? Que você não consegue viver sem esse pecado? Que você não consegue ser feliz com Deus? Não consigo ser feliz. Você está chamando Deus de incapaz. Está chamando Deus de incapaz. Porque Ele te criou com a essência da felicidade. Se você não consegue ser aquilo que é a sua essência, o problema está na sua mente. Olha só, a sua mente é o seu palco. Né? Vamos falar aí de... A sua mente é o seu palco, o seu cérebro. Ele é o maior criador de coisas e também é o maior sabotador. Se você quiser que ele crie uma realidade que não é a realidade certa, mas que você viva naquilo. Assim como esse ator, né, entrou naquele hotel e ali ele fundiu a realidade num personagem
Da mesma forma, a gente pode ser, gente, o que a gente quiser. A gente pode se tornar o que a gente quiser. Ele se tornou Coringa. Você pode se tornar o que você quiser. Seja para o bem ou seja para o mal. Você consegue entender isso? Vai depender se a sua mentalidade é carnal ou espiritual. A palavra de Deus fala assim, ó. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja. Olha só, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Olha só, consegue entender? Gente, quando a gente fala em mentalidade carnal, às vezes você foca só no quesito pecado, na prostituição. E sim, isso é uma mentalidade carnal. A pessoa que, como a gente falou em cultos passados, né? A pessoa que vive prostituição, que fica vendo pornografia, é uma mentalidade carnal. E essa mentalidade carnal vai levar ao quê? Morte. A palavra de Deus que disse, você entendeu? Mas não é só isso. Quando você vai na obra da carne, você começa a perceber que, por exemplo, tristeza é um problema tão sério quanto uma prostituição. Por quê, pastora? Porque eu não tenho culpa de ser triste. Eu passei tantos traumas, tantas dificuldades, as pessoas estão tão más comigo, tão graves. Você não tem controle sobre a atitude das pessoas em relação a você. Mas você tem total controle sobre a sua reação diante da atitude das pessoas. Se Deus te convida, Ele sabe que a pessoa do mundo, ela vive em tristeza. Ok, Ele veio para que você fosse feliz. Mas quando você acha que Ele não é capaz de te transformar, de te mudar, você está cometendo um erro. Você está com uma mentalidade carnal. Você está olhando com os olhos carnais da sua vida. Você não está olhando pelo olho espiritual, de que Deus pode todas as coisas. Que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele é o suficiente para você. Quando você tem a visão espiritual, você compreende. Mas quando você está na visão carnal, tudo você olha pelos olhos o quê? Da carne. Pelos olhos do que tudo é ruim. Tudo para você é ruim, tudo para você puxa para baixo. Deus quer que você transforme isso. Eu trouxe aqui a história do Riff, mas eu tenho mais uma história para você. É para você comparar duas histórias. Essa história que eu vou falar aqui é a história do Nicholas Schumann. Esse Nicholas, quem que ele era? Ele era um trabalhador ferroviário, um homem saudável, um homem casado, pai de 2 filhos. Pô, o cara tinha uma vida. Só que aí um dia, após o encerramento ali das atividades dele, ele revisava, né, os vagões. E aí sabe o que aconteceu? Na hora que ele foi revisar um dos vagões ali, ele acabou ficando trancado. E por tristeza, esse era o vagão frigorífico. Não sabe o que é frigorífico? O pessoal, os adolescentes dizem, é o vagão para congelar, que carrega, por exemplo, carnes de um lugar para o outro. A carne tem que estar como? Congelada. A carne não pode estar na temperatura normal, porque senão o que vai acontecer? Vai apodrecer. Então, o vagão frigorífico era igual a um caminhão frigorífico.
caminhão ali é um caminhão que congela, que faz gelo, que deixa gelado. Você consegue entender? E aí ele acabou ficando preso, aliás, nesse vagão. E sabe qual foi a reação dele quando ele percebeu que ele ficou preso? Ele começou a gritar. Quem entraria no pânico? Eu entraria. Ele começou a gritar e pedir ajuda. Mas o frigorífico, ele sela, né? Que é uma geladeira. Então ele estava dentro de um freezer. Pensa num freezer do tamanho enorme. Ele estava dentro de um freezer. E aí ele percebeu que ele gritava. Sabe que ele percebeu? Que ninguém ia vir o quê? Resgatar ele. Ele entrou em pânico. Ele gritou de novo. E aí quando ele viu que ninguém ia vir resgatar, sabe o que ele fez? Ele decidiu fazer a sua última escrita. Sua escrita final. Ele pegou uma faca. Ele tinha caneta que tinha lá dentro do frigorífico. Era faca. Ele pegou uma faca e ali ele começou a escrever no chão do vagão. Eu estou morrendo de frio. Ele começou a escrever. Meu corpo está ficando dormente. Ele começou a escrever ali. Essas podem ser as minhas últimas palavras. Eu não estou aguentando. Ele começou a escrever. E é assim que ele partiu. Horas depois, ele foi encontrado sem vida e, obviamente, com sinais de hipotermia. Quem sabe o que é hipotermia? O que é? Quando a pessoa é congelada, né, mas submetida a uma temperatura muito baixa, a pessoa congela, né? E aí ele estava com esses sinais de hipotermia. Só que aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa estranha. Tinha um detalhe nesse acidente. Você sabe qual é o detalhe? Quem arrisca? Qual o detalhe? Estava desligado. Pois é. O sistema de refrigeração estava desligado. Ou seja, ele estava dentro de um freezer ou de um vagão normal? Um vagão normal. Na verdade, ele não estava dentro de um freezer porque não estava ligada o sistema de refrigeração estava totalmente desligado. E aí todo mundo ficou chocado porque ele morreu congelado. Mas na verdade, a temperatura estava normal. No final das contas, ele foi levado para fazer os exames e ele não morreu congelado, mas ele morreu daquilo que a sua mente acreditou. Consegue entender, gente? A palavra de Deus fala assim em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Você consegue entender o que aconteceu aqui? A ciência chama isso de neuroplasticidade. Mas a gente entende como a mente não distinguir o que é real e o que é imaginário. Ou seja, aquilo que você sente com força, você faz virar verdade no seu corpo. Consegue entender isso? Isso é um nome científico. Isso é real. Você sabe o que isso significa? A palavra de Deus fala assim em Gálatas 6:7. Portanto, tudo que o homem semear, tudo que o homem cultivar, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando a gente lê essa palavra, né? Tudo que eu plantar, isso eu vou colher. Vem na sua mente. Se eu não trabalhar, eu não vou ter salário. Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas responsabilidades.
Logo vem isso na sua mente, vem ou não vem? Mas será que é só isso que essa palavra quer dizer? Tudo que o homem cultivar, ele vai colher. Gente, o seu cérebro, ele é um jardim. Repete comigo, meu cérebro é um jardim. Meu cérebro é um jardim. Tudo que eu cultivo cresce. Tudo que eu cultivo cresce. O seu cérebro é um jardim. Tudo que você cultiva cresce. Se você cultiva medo, vai crescer a ansiedade. Se você pensa na rejeição, já ativa ali um sistema de defesa. Se você cultiva o pecado, já cresce a carnalidade. Tudo que você cultiva na sua mente é o que cresce. Da mesma forma que se você cultivar fé, gratidão, propósito, santidade, confiança, você vai colher os frutos disso. Você vai colher a paz, a prosperidade, o amor, a força que você precisa nesse jardim. A nossa mente é esse jardim. Gente, Nicolas só imaginou que a temperatura do vagão estivesse negativa. Só imaginou. E mesmo desligado, apontou sinais de hipotermia. O corpo dele respondeu como se ele estivesse realmente estado ali exposto àquela temperatura. Olha que coisa louca. Mesmo a temperatura estando a 15 graus. É um frio quase nem frio. 15 graus, a gente não usa nenhuma blusa de frio. Tiago, entendeu? Tipo, eu usei uma blusinha leve. Não é um frio de matar. Tiago nem blusa usa. Estava 15 graus. Só que a morte dele foi causada por choque psicológico. Quando eles fizeram, apesar dos sinais de hipotermia, quando foi feito o exame, ele morreu de choque, a mente dele entrou em colapso. Olha que loucura! Você consegue entender isso? Gente, isso serve como um alerta para a gente sobre o impacto do medo e do pensamento negativo. Tem gente que é extremamente negativa. Olha o impacto que isso causa. Olha o impacto. Que loucura. A morte dele foi o resultado de um colapso mental que foi induzido pelo desespero. Cuidado com o desespero. Você está diante dos problemas, mas você precisa tomar cuidado com o desespero. Nós precisamos controlar as nossas tendências. Preste muita atenção nisso. Algumas pessoas, devido ao temperamento da pessoa, a pessoa nasceu mais brava, mais chorosa, às vezes ela fala, eu sou assim. A sua personalidade, que é o que você é de acordo com o que você viveu até aqui, os traumas, as lutas que você passou, as dificuldades que te traumatizaram, isso forjou. Então você é uma mistura de temperamento com a sua personalidade, que é aquilo que foi forjado, do jeito que você foi criado. E aí talvez você olhe e você fala assim, pra mim não tem jeito, eu sou assim. A gente precisa controlar as nossas tendências. Você precisa entender quais são os seus pontos fracos. O que te joga para baixo na vida? Você precisa entender quais são seus pontos fracos. Entender que existe uma solução. Existe uma solução. Quem quer mudar de vida aqui? Levanta a mão. Quer mudar? Para bem, sempre para melhor? Quem quer? Gente, então a gente vai ter que ludibriar a nossa mente. Como que a gente faz isso?
Presta atenção. Presta muita atenção. Eu estava vendo uma psicóloga falar que, em caso, né, de pessoas que têm algum transtorno, algum distúrbio de vício, por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, né? Que os médicos, eles usam ali uma técnica para ajudar a tratar a mente da pessoa. O nome dessa técnica é hoje, só hoje. Repete aí. Só hoje. Então, essa técnica hoje, só hoje, é muito usada para ajudar a tratar a mente. Se um alcoólatra, por exemplo, disser, eu nunca mais vou beber, a mente dele acredita? Não. Mas se ele disser, hoje, só hoje eu não vou beber, o que acontece? É possível? Quem acha que é possível? Só hoje. Hã? Não ficou mais fácil só hoje? Está pensando aqui, só hoje. Hoje eu não vou beber, eu não vou colocar. Hoje eu vou sentir a vontade e eu vou vencer essa vontade, não vou beber, só hoje. E aí, será que isso é válido só para os alcoólatras? Só para a questão de quem tem vício? Só hoje eu não vou fumar, só hoje. Que se você que tem um vício de cigarro falar, eu não vou fumar nunca mais, você nem acredita. Você vai falar da boca para fora, sair daqui, primeira vontade, vai fumar, vai desabar de novo e vai falar, mas isso não é válido só para vício. Isso é válido para tudo. Só hoje. Só hoje eu vou ser educado. Eu não tenho paciência. Eu não suporto. Só hoje eu vou ter paciência. Só hoje eu vou ter empatia. Essa pessoa está desse jeito porque ela plantou, está colhendo e plantou, e a Bíblia fala isso mesmo. O problema é dela. Só hoje eu vou ter empatia. Por que está difícil para essa pessoa? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Será que eu posso orar por ela? Será que eu posso dar uma atenção? Será que eu posso tirar uma palavra para essa pessoa? Será que eu posso dar um conselho espiritual? Será que eu posso pedir ajuda da pastora, já que eu estou percebendo que essa pessoa não está legal? Só hoje eu vou ter empatia. Só hoje eu ia gritar lá com o meu familiar, com o meu filho, e falar, seu burro! Mas só hoje eu não vou falar. Só hoje eu vou ter empatia. Eu vou pensar quais estão sendo as dificuldades. Por que ele está com essa dificuldade? Só hoje. Só hoje. Só hoje eu vou olhar minhas tristezas por outro ângulo. Hoje eu não vou focar na tristeza. Mas tem muita coisa que me deixa triste. Só hoje eu não vou aceitar que a minha mente pense naquilo que eu sei que me entristece. Eu não vou cultivar isso hoje. Está conseguindo entender? Só hoje. Eu vou olhar de outro ângulo. Só hoje. Eu vou me colocar no lugar do outro. Só hoje. Eu vou ser verdadeiro. Para as pessoas que têm dificuldade, que já estão tão acostumadas a viver uma vida dupla aqui na igreja da fé, lá fora do pecado. Pensa, só hoje eu vou ser verdadeiro. Hoje eu vou ser verdadeiro. Hoje eu vou tratar as pessoas bem. Hoje eu não vou mentir. Hoje, sabe, eu não vou falar mal da vida do outro. Eu vou estender a mão para ajudar. Hoje eu terei fé. Mas eu não acredito. Mas hoje eu vou escolher olhar tudo com os olhos da fé. Se você falar, a partir de hoje, todos os dias da minha vida, eu vou olhar com os olhos da fé tudo. Será que vai ser verdade? Será que você vai acreditar? Tinha que ser, o certo era esse. Mas a nossa mente, ela é treinada por repetições. Você vive pensando negativo.
Ela já está treinada a ter uma mente negativa. Eu estou te ensinando agora como que você vai treinar a mudar a sua mentalidade. De uma mentalidade carnal se tornar uma mentalidade espiritual. Então, você não está na fé ainda. E quando estiver na fé, todos os dias você vai viver para a glória de Deus. Mas você está começando, você não consegue, você tem dificuldade. Então, eu vou ler a Bíblia só hoje. Hoje eu vou orar hoje. Se você falar, eu vou orar todos os dias, e aí um dia você não orar, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar. Mas a sua promessa, a sua determinação vai ser para hoje. Então, hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou para a igreja. Nossa, uma preguiça. Realmente, eu tenho chegado cansado. Mas hoje eu vou fazer o quê? Eu vou para a igreja. Mesmo cansado. Até gravar. Eu vou para a igreja só hoje. Olha só como muda tudo. Só hoje eu vou resistir essa tentação. Essa tentação hoje eu vou resistir. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu vou dizer não. Hoje eu vou fugir da aparência do mal. Então a vontade de assistir aquela pornografia, hoje não. Hoje eu não vou. Consegue entender? Hoje eu vou ouvir louvor, eu vou acreditar. Hoje eu não vou me entregar. Amanhã é outro dia. Hoje eu não vou me entregar. Consegue entender isso? Consegue entender, igreja? Talvez você não acredita que você é capaz de viver uma vida em prosperidade. Então você fala, só hoje eu vou economizar. Todas as vezes que você falou, eu tenho que ajuntar tanto por dia, ou tanto por mês, e tanto fazer, nunca você consegue chegar na sua meta. Então você vai falar assim, hoje eu vou ajuntar X. Esse mês eu vou conseguir ajuntar quanto? X. Esse mês. Outro mês é outra vez. Esse mês eu vou fazer. Mas o mês passado você não fez, não importa o passado. Você vai fazer hoje. Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou economizar. E amanhã? Mas e amanhã? Que é a pergunta para isso. Mas e amanhã? Resposta é, amanhã é outro dia. Nem outro dia. E amanhã você segue nesse mesmo objetivo. Amanhã a sua força se renova para você lutar. Às vezes você quer que a sua bateria dure 1 ano, dure 10 anos, e a sua bateria dura 1 dia. Tudo bem. Eu tenho celular, e essa bateria dura quanto tempo? Será que essa bateria dura 10 anos? Ela dura quanto tempo? 1 dia. Então o que eu faço à noite? Recarrego. Quando você dormir, depois desse dia que você orou, que você olhou com bons olhos, que você escolheu lutar contra os pensamentos ruins, depois desse dia que você fez tudo isso, e você vai dormir, Deus vai renovar a sua bateria. E quando você acorda no outro dia, é um novo dia. E aí você vai ter de novo a bateria suficiente para quê? Para aquele dia. Consegue entender? Só que tem um passo aí, tem 2 passos para você conseguir vencer isso daí. Para você conseguir transformar a sua vida. Tem 2 passos. E o primeiro deles é admitir que você tem um problema. Se você não admite que você tem um problema, você não pode mudar. Não é um problema. Eu vivo pegando no pé de vocês a respeito disso. E se Deus manda eu falar sobre isso, é porque isso precisa ser dito. É porque isso precisa ser treinado. A palavra de Deus diz assim, em Gálatas 6, do 4 ao 5.
Mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Colhemos aquilo que semeamos. A palavra se repetindo aqui. Olha só, cada indivíduo deve o quê? Avaliar as suas próprias atitudes. Você tem que se avaliar a si mesmo. É eu que tenho que avaliar a Larissa? O que a Larissa tem que fazer? Se avaliar. Poxa, eu estou achando que eu estou legal. Eu ando com os pensamentos. Ah, pastora, mas quando eu vejo eu já me envolvi. A sua avaliação sobre pensamentos tem que ser também diária. Você não pode deixar um pensamento criar raiz. Você não pode deixar um pensamento criar raiz. Se ele criar raiz, o próximo passo é crescer. Lembra que tudo que você cultiva, cresce. Se o pensamento maligno criar raiz, qual é o próximo passo? Crescer. Então você já tem que, naquele dia, avaliar. Que pensamento é esse? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar. Jesus sentia o que eu estou sentindo? Ele se sentia da forma como eu tenho me sentido? Esse é o filtro, Jesus. Jesus cometeria o pecado que eu cometi? Sempre o filtro. Jesus. Se Jesus não faria, o que a gente faz? Se Jesus não faz, você não faz. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, para saber o que Jesus faz. Eu sabendo o que Jesus faz, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. Você tem que pensar isso. O que Jesus faria? Ou pense, quem aqui é mãe e pai? Pense nos seus filhos. Como eu iria me sentir se o meu filho sentisse o que eu estou sentindo? Se a vida do meu filho fosse sentir isso, eu não ia ficar muito triste com esse sentimento? Então eu não vou aceitar esse pensamento. Como eu me sentiria se meu filho pensasse de tal forma, dessa forma? Ia ser horrível para ele. Ia ser destrutivo. Então eu não vou pensar desta forma. Como que seria se meu filho cometesse esse pecado? Ia ser um caos. Então eu não vou pecar. Como que seria se meu filho me tratasse desse jeito? Então eu não vou tratá-lo desse jeito. Olha só. Gente, é difícil? Não é. Você tem ali a responsabilidade de avaliar suas próprias atitudes. Então você vai saber como que você vai se orgulhar de si mesmo. O problema é que às vezes você mistura as coisas, você mistura o que é sucesso. Você viu o que a pastora Vilma falou aqui na primeira oração? Quem vai conquistar? Eu já conquistei. Ela falou isso porque ela junta o dinheirinho, ela está mudando de casa, pode comprar as coisinhas dela, está toda realizada por isso. Mas aí ela falou assim, na hora ela falou assim, acima de tudo a saúde. Porque se eu não tivesse saúde, o que é adiantar todo o resto? O que é adiantar uma conta recheada com uma saúde ruim? E ela agradeceu o quê? A saúde. É um tesouro. Ela agradeceu a família. Ai, mas eu tenho saúde, minha família junto. Isso é o que realmente importa. Meu amado, avalie a sua vida e pensa. O que é sucesso para você? O que é sucesso? Porque se sucesso para você for ter dinheiro, sempre vai ter alguém que tem mais sucesso que você. Você viu que a palavra fala de comparação? Eu vivo falando para os adolescentes, não se comparem.
Porque eles veem esses youtubers que têm a vida muito maravilhosa e fácil. E aí eles são amigos, tem amiguinhos que contam a boca como se fosse maravilhosa a vida deles. Que o mundo vive de eu falo para eles, não se compare. Busca o sucesso, que é a sua salvação. Você está bem, está em paz. Todo o resto vai vir. Todo o resto é presente de Deus para te apresentar. Mas você tem que ter noção do que é. Se você fica se comparando ao outro, até em outras questões, sabe? Eu lembro que quando eu fiquei doente, aí eu só via que, ai meu Deus, só ouvia falar de pessoas que morriam. E aí eu pensava assim, puxa vida, não tem uma pessoa que chega em mim e fala, não, eu fui curada. Para eu poder, olha o que eu queria ter força. Se alguém conseguiu, eu também o quê? Consigo. Eu queria ter força em quem? Na comparação. E não força em Deus. Eu queria força onde? Na comparação. Pois bem, eu com força na comparação não ia funcionar nada. Eu tinha que ter força em quem? Em Deus. Então Deus se encarregou de a minha experiência com a comparação ser zero. Porque eu precisava colocar a minha fé na comparação? Não, em quem? Jesus. Então todo mundo que chegava falava, ai, nossa, ai, é tão duro, né? É tão difícil. E aí eu falava, não tem ninguém para eu me comparar, não tem ninguém para eu encostar e falar, essa pessoa conseguiu, eu consegui. Eu falei, eu vou ter que ser essa pessoa. Tem que ser. Tem ninguém. Então você. Mas foi fácil assim? Você acha que foi fácil assim? Nossa, pastora, um monte de fé, né? Passou pelo que ela passou, ela não chorou. Ela não entrou em desespero nem um dia. Amado, nós estamos falando hoje sobre a mente. A mente, que é a maior criadora, também sabota. E o diabo queria me sabotar o tempo inteiro. Eu acabava de orar e levantava daqui com uma fé do leão. Eu chegava lá fora. Vinha assim, ó. Ai, tá ruim. E não sei o quê. Por vezes eu chorei. E olha a importância da gente estar com pessoas de fé do nosso lado. Porque quando a gente perde o chão, quando a gente afunda, tem alguém para fazer o quê? Nos levantar. Não foi assim com o Pedro? E quando ele confiava, ele estava andando sobre as águas. De repente, o que aconteceu? A cabeça do Pedro pensou assim, peraí. Não, peraí. Andando sobre as águas. Quando bateu o vento gelado no rosto, a onda. O que aconteceu naquele momento? O Pedro afundou. E quando ele afunda, tem a mão de Jesus para fazer o quê? Ainda bem que ele estava com Jesus. Se ele não tivesse com Jesus, não teria nem andado sobre as águas, quanto mais ter sido salvo. Você tem que saber com quem você anda. Porque quem você anda vai chegar em você e vai falar assim, ó, tá errada essa visão, você tem que mudar. Se for uma pessoa de Deus, ela vai te aproximar de Deus. Agora, se você cola com filhos do diabo, ela vai te aproximar de quem? Do diabo. Ah, é assim mesmo, tá ruim mesmo, tá difícil mesmo, não tem jeito mesmo. Você tem que escolher. Então, o primeiro ponto é você entender que você tem um problema. Porque só assim você vai conseguir consertar. Mas tem um segundo ponto para você consertar. Sabe qual é o segundo ponto? O homem, ele consegue, mediante os seus esforços, transformar a sua mente, domar a sua mente, as suas tendências negativas. Mas você vai precisar desse esforço. Esse esforço é pequenininho, se chama vontade. Não é tão grande assim. É um esforço chamado vontade. Então você tem que perceber que você tem um problema. Você tem que consertar os seus pensamentos, é a percepção. E agora você tem que ter força de vontade. Esse é o segundo passo para você
para brigar com a sua mente, está amarrado. Talvez a sua mente está tão negativa, como você treinou ela. Lembra da sua mente? Ela acredita. Você mandou a mensagem para ela que você é triste. Então, ok, tristeza entra em cena. Então você vai ter depressão. Você cultiva a tristeza, você pode ter depressão. Você cultiva. Mas você tem que querer parar de cultivar. Você tem que querer tomar uma atitude, querer mudar. A gente está aqui, ensina, a gente prega, a gente estuda tanto a palavra de Deus. E eu falo, do que adianta você estudar tanto a palavra de Deus se você não melhora? Tem uma coisa errada? Para pensar. Do que adianta você ouvir tantas pregações? Toda pregação você está aqui ouvindo a mensagem de Deus. Mas você não melhora. O que adianta você ouvir todas as pregações se você não cresce? Então significa que os seus estudos não têm validade? O seu esforço em aprender a palavra de Deus não tem validade? Você está fazendo sem significante aquilo que na verdade significa a transformação da sua vida. Porque você não está com força de vontade de praticar daquilo que você aprende. Então você aprende, mas aquilo não é eficaz. Você ouve que Deus chama para coisas grandes, mas aquilo não é eficaz. Porque você ouve e só. Talvez você até siga o primeiro passo, você até identifica que você tem um problema e só. Não faz nada para mudar. Eu percebo quando a minha fé está mais baixa. Passa uma tristeza, minha fé começa a fazer isso. Eu já percebo no mesmo dia. Já oro, já vou ler a Bíblia. Já vou o quê? Opa, tenho que manter ela no meu marcador. Lembra dos marcadores que a gente pregou? Não encontrou? Quem lembra dos marcadores? Esse marcador da sua fé, da sua mente, é diário. Você não pode estar com um pensamento negativo vários dias. Aquilo ali já está nascendo, está fazendo uma floresta nesse jardim. De pensamento negativo, de que você não vai conseguir. Olha que loucura. A gente precisa mudar. De verdade. Deus nos chama para uma transformação. Ele quer que você mude a sua mente. E Ele está falando. E Ele fala após culto. Ontem eu fui tirar a palavra da fábrica. E aí ele saiu com aquela palavra maravilhosa que Jesus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho, sabe? Aquela palavra do chamado, de fazer. Vocês vão fazer coisas incríveis, né? Você vai mortífero beber, não vai te fazer mal. Aquela palavra que fala assim, ó, tudo de maravilhoso, sabe? E aí, antes dessa palavra, Jesus repreende os discípulos. Olha que coisa. Ele repreende os discípulos. E isso me chamou muita atenção na hora, a repreensão. Porque eu falei, uma palavra esplêndida. De filhos, vocês vão vencer, eu vou ser com vocês vão cumprir meu chamado, vocês vão fazer a obra, vocês vão arrebentar, vão ser sucesso. Mas antes dessa mensagem tinha a repreensão. Jesus repreendia eles por conta da incredulidade. Vocês não podem ser incrédulos. E a crença estava na mente. Por que Jesus fala isso antes de falar todo o resto? Porque todo o resto não vai se cumprir se eles não mudassem o quê? A mente. É aqui que você acredita. Então, se eles não mudassem a mente, não acreditassem aqui dentro que Jesus ia fazer grandes coisas na vida deles, que eles seriam instrumentos maravilhosos
promessas que ele entregava para os discípulos era para os discípulos. Judas era discípulo? Sim. Ele tinha uma promessa que não serviu para absolutamente nada. Judas anula a promessa. Quantas vezes a gente anula a promessa de Deus com a nossa incredulidade? Você, eu sou para baixo mesmo. Só que dá o mesmo trabalho. A sua mente pensar negativa ou positiva vai dar o mesmo trabalho. Pastora, para a senhora é fácil falar. Você não sabe a luta que eu tenho, não sei o quê. Sempre os nossos problemas são o quê? Maiores. No meu caso é diferente. No meu caso é diferente. Eu vi um psicólogo falando que ele sarou a mente de uma pessoa. Ele falou assim, sabe como que eu sarei o paciente? Ele estava muito para baixo, mas estava assim, desanimado da vida. Estava muito para baixo. Estava com uns problemas financeiros. Aí sabe o que é, né? Problema financeiro, a dívida, a pessoa estava endividada, aí já não dorme bem porque tem que pagar as dívidas que está devendo. A cabeça da pessoa fica a mil, né? Aí ele falou assim, cara, esse problema é muito grande, esse problema é imenso, esse problema é... Aí ele falou, tá. Você tem filhos? Tenho filhos, tenho 2 filhos, tal. Se seus filhos morressem num acidente hoje, como você se sentiria? Que é isso? O que você está falando? Não, eu só quero saber. Você falou que você está no nível máximo de problemas. Você está tão cheio de problemas na sua vida que você está querendo arrancar a sua vida. Você está no nível máximo de problema. Eu quero saber. Se você perdesse seus filhos hoje. Não, pelo amor de Deus, não posso nem pensar. Não, Deus me livre. Aí esse problema de verdade. Ele falou, O que você falou? Que esse problema de verdade. Percebe que aquele problema que estava fazendo ele querer se matar já não é tão importante? Já não é tão importante. Você consegue entender? Aquele problema horroroso que estava fazendo ele querer morrer, choroso, ele queria se matar por causa de uma dívida que ele ia precisar trabalhar mais para pagar. Aquele problema horroroso não era mais relevante agora. Não tinha mais importância quando ele se colocou num problema que realmente seria um problema de verdade. Seria uma razão para ele estar triste. Ele ia ter razão para estar entristecido. E esse psicólogo falou, poxa, aquele homem saiu daquele dia e falou, o que eu tenho que fazer? Bom, tem gente que não tem braço, não tem perna para trabalhar. Tem gente que não enxerga, tem gente que é surdo. E você, qual é o seu problema? Aí o homem falou assim, você tem força para sair daqui e vencer esse problema. Aquele homem chegou lá com uma perspectiva. Esse psicólogo, na verdade, ele só quis mostrar que a nossa mente cria, né? A gente muda as nossas perspectivas quando a gente pensa de verdade. Se você não pensa de verdade, a sua mente te coloca no buraco. Parece que é o fim da sua vida por causa de coisinhas que Deus te dá força para você resolver assim, Quanto tempo existe? Quantos anos existem para que você viva o seu só hoje, até que se passe uma vida? Existem muito tempo. Mas você vai conseguir mais rápido do que você imagina. Se mais rápido você começar. Quanto mais rápido você começa, mais rápido você vai ser curado.
Deus te chama à mudança. E é hoje. É agora. Deus te chama para ser transformado já. Já. Ele quer que você saia daqui com outra energia, com outra força, com outra mentalidade. Nós vamos orar. E você vai ter que falar, Senhor, tira essa mentalidade carnal. Que tudo olha com os olhos. Que tudo enxerga lá no chão. Que tudo vê. Tira. Tira. Coloque em mim a mentalidade espiritual, que é aquela que vai olhar com os olhos da fé, que vai olhar pelo filtro de Jesus, os olhos de Jesus. Sua mente é um jardim. Essa terra tem que ser para crescer tudo aquilo que for bom, para a glória de Deus. Deus quer que você mude a sua vida hoje. Amém? Você quer mudar? Quer mudar? Quem quer mudar? Quer? Vamos fazer acontecer? Vamos? Vamos junto? Nós vamos orar. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um ao outro. Olha que bênção. Olha que legal. Deus constituiu a igreja para que a gente pudesse ser um time. Num time, tem aquele que vai, que faz o gol, tem aquele que toca pro gol. Não é assim num time de futebol? Quem gosta de futebol? Não é assim? Será que tem alguém no time que não é importante? Todos são. Vai ter aquele que entra, depois alguém se machuca, tem aquele que faz o quê? Opa, agora eu entro em campo. É minha vez de entrar em campo, enquanto o outro ali vai sarar e vai fazer. E o time é isso. Todos por um propósito. O nosso propósito é a salvação. Mas você não chega na salvação se você não mudar isso aqui. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai ter que mudar. Você vai ter que escolher. No ano passado a gente fez um propósito de não reclamar. Quem fez? Quando a gente encerrou esse propósito? Mas eu acho que está todo mundo quebrando então o jejum. E nós não encerramos o propósito, significa que o propósito está de pé. Mas tem muita gente reclamando, muita gente olhando para baixo, muita gente olhando com os olhos as coisas, muita gente com desânimo. Não. Esse propósito servia para que a gente mudasse a nossa mente, a nossa forma de encarar as coisas. Quando você não reclama, quando você começa a olhar com olhos de gratidão, isso é o contrário da reclamação. Reclamação e gratidão são duas coisas o quê? Opostas. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é um reclamão, ou você tem gratidão. Você precisa olhar o seu nível. Peraí, quem eu estou sendo? Ah, não, pastor, eu estou reclamando, mas eu sou grato. Está errado aí, não dá. Lembra que não dá? Para você pensar com os dois cérebros, quem estava aqui no outro cérebro? Lembra? Ou você vai enxergar de um jeito ou do outro jeito. Então, não dá. Ou você vai ser grato, ou você vai reclamar. A gratidão é o fruto de quem é inteligente. E a reclamação é o fruto de quem está movido pela emoção. A gratidão é inteligência, é o que é racional, é o que é certo. A ingratidão, a reclamação é emoção. Você está com o emocional abalado. Nós vamos ter que tratar isso, nós vamos buscar. Se Deus está mandando essa palavra, igreja, eu preciso que você compreenda a importância que tem nisso. Amém, pessoal? Porque senão você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Poxa, nada. Você vai ter que mudar. Faz acontecer. Analisa a sua vida. Para de se comparar. Começa já por aí. Para de se comparar. Começa a olhar para a sua vida. Começa a olhar para as bênçãos que Deus deu para você.
Começa a agradecer por essas bênçãos. E começa a pedir ajuda para Ele para transformar os problemas que você precisa resolver. Pede para Ele te dar sabedoria, inteligência, força, coragem para você derrubar o gigante. Derrubar o gigante não é difícil. Matar o leão não é difícil. Difícil, tem muitas coisas que são difíceis de verdade na vida. Mas pode ter certeza que matar o leão pode parecer difícil. Mas não é. Com a força de Deus, não com a sua, mas com a força de Deus, você faz o que tem que ser. Amém?